Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Henrique, Customer Experience da Content Tools e vou acompanhar vocês um pouco a experiência dentro da plataforma. Dentro dela, o primeiro momento que vocês caem é a visão geral. A visão geral justamente é que vocês possam ter parâmetros do que está acontecendo com o projeto de vocês. Então, nesse momento, por exemplo, para mim aparece que eu tenho ideias a aprovar, parece que existem conteúdos para produção, ao mesmo tempo o que está em atraso e prontos para publicar. O bacana ao mesmo tempo é que aqui eu já consigo ver quais são as ações que eu preciso tomar, ou seja, de repente algum conteúdo que precisa, que eu sou responsável por ele, basta eu clicar aqui, ó, conteúdos que pedem atenção ou ideias que precisam de aprovação, e eu consigo já verificar quais são as ações que eu preciso ter mais urgente dentro da plataforma. Ao mesmo tempo que no lado direito eu tenho um gráfico com o número de conteúdos que já tem para determinado tipo de conteúdo, newsletter, webinar, e-book e blog post. Então é bacana justamente para que vocês já tenham aí um parâmetro geral de algumas ações. E já dentro da plataforma, vocês encontram aqui a área de suporte, justamente para que vocês possam mandar alguma mensagem e tirarem algumas dúvidas com a nossa equipe. Primeiro passo, então, depois que a gente tem a visão geral, é a gente pensar na estratégia. Na estratégia é aquele momento onde a gente dedica um pouco mais de tempo, porque é ela que vai direcionar os resultados que a gente vai ter de marketing digital. Dentro da Content Tools a gente tem diversas mentorias que a gente oferece para os nossos clientes, vocês podem contratar, desde palavras-chave, persona, estratégia e produção de conteúdo, entre outras. E aqui, nessa primeira parte, é para que a gente possa pensar juntos quais são as pessoas que a gente vai direcionar o nosso conteúdo, né? Hoje eu criei esse board de Customer Experience, como se fosse então aí uma empresa, eu adicionei algumas pessoas, se eu quiser, por exemplo, aqui editar, se eu colocar o nome da Beatriz, eu posso também, como eu posso também fazer alguma edição aqui, complementar algumas informações, complementar também as jornadas de compra, se eu quiser, por exemplo, sei lá, de repente adicionar aqui uma etapa de CRM, eu posso também, alguma etapa anterior ao de conhecimento, justamente para que a ideia da plataforma é que vocês possam customizá-las de acordo com a estratégia de vocês. E ao mesmo tempo a gente tem aqui a área de estratégia. Na área de estratégia a gente tem as palavras-chave que vão ser o guarda-chuva da estratégia de marketing de conteúdo de vocês. Eu tenho um objetivo, com o objetivo eu coloco o que eu quero fazer com marketing de conteúdo, eu posso de repente me tornar referência daquele segmento, eu posso dizer que em 6 meses eu quero atrair de repente 15 mil leads para minha base. Tem vários objetivos que precisam ser estudados dentro da empresa de vocês. Caso haja necessidade, também vocês podem acessar o nosso blog. Tem vários conteúdos muito bacanas falando sobre estratégias de marketing digital. O tom de voz da marca é justamente para que vocês entendam dentro desse DNA aqui, principal que a gente está conversando aqui dentro dessa estratégia, como é que a minha empresa Customer Experience vai se comportar dentro da internet. Ela vai ser mais informal, ela vai ser engraçada, ela vai ser muito técnica, então justamente deixar isso claro para que na hora que o profissional, o redator, ele receba então um briefing de vocês, receba a oportunidade de estar trabalhando com vocês, ele já consiga direcionar uma produção de conteúdo cada vez mais com a cara, com a identidade da empresa. No caso aqui a gente está falando dessa empresa que a gente criou, que é Customer Experience. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui fontes de informações. Eu coloquei só algumas informações básicas, alguns sites que nós do time de Customer Experience acessamos, mas de repente podem colocar alguns objetivos da empresa de médio e longo prazo, podem colocar a missão, fontes de informações às vezes mais gerais, de repente um link de algum relatório do IBGE, da taxa Selic, enfim, o que realmente for direcionar e falar sobre a empresa de vocês. Então, revisando, a gente tem duas áreas aqui de estratégia, personas e também a área de estratégia, que é ali que a gente vai focar para o marketing de conteúdo. Aqui eu só vou excluir. Se eu quiser depois editar também os nomes de cada um desses estágios, eu posso fazê-lo. No segundo momento eu tenho a parte de ideias. Na parte de ideias eu tenho ideias que são sugeridas, que foram aprovadas,
que já estão em produção, em produção, ao mesmo tempo que foi recusado. Como é que a gente cria então essa nova ideia? Para criar essa nova ideia, basta eu vir aqui no canto direito, clicar em nova ideia, eu posso dar aí um tema sugerido, 5 maneiras de encantar o seu cliente. Eu posso dizer então que ele vai ser um blog post, eu posso colocar um blog post, eu posso então encantar cliente, colocar algumas palavras-chave. Eu estou colocando só algumas básicas, mas a ideia é que cada vez mais vocês possam complementar esse briefing inicial, justamente para que a produção de conteúdo, quanto mais rica for esse briefing, melhor vai ser a produção de conteúdo também. Então, encantar cliente, customer, happiness, customer experience, entre outros. Vou colocar aqui o briefing também, vou colocar os tópicos, de repente o que eu quero em cada um desses tópicos, o que eu vou falar. Então, de repente eu posso colocar aqui ato de escutar, o ato de percepção, empatia. Posso falar alguns temas, então, resolução de problemas, e ao mesmo tempo a última parte é de resiliência. Estou criando aqui então esse briefing, ele está sendo bem básico, a ideia é que tenham mais informações. Eu posso aqui escolher qual é a persona que eu quero, se eu quero as duas personas que eu tinha criado aqui na parte de estratégia, ou somente uma. Caso eu vou escolher aqui algo mais geral, que vai ser do estágio então de conhecimento, mais topo de funil. E eu já posso ter três ações nessa parte de briefing. Eu posso colocar em sugerir, que vai ficar para o meu banco de ideias. Se eu quiser, eu já posso iniciar a aprovação, ou eu posso já aprovar ou recusar essa ideia. Eu só vou colocar aqui em sugerir. Ao colocar em sugerir, ele fica aqui como sugerido, não significa que ele vai para a produção, ele só realmente é uma maneira de a gente visualizar, e às vezes mais de uma das pessoas dentro da empresa pode dar várias sugestões de ideias, justamente para que vocês tenham aí um banco bacana para vocês trabalharem em cima. Eu vou começar então, de repente, com essa ideia aqui do Lucas. Ele falou então como criar uma área de Customer Experience, colocou então, gostei da ideia dele, posso já aprovar. Como criar a área, venho aqui em ver mais, eu posso então já começar a iniciar a produção. Se eu quisesse, poderia já ter começado a iniciar a produção anteriormente, mas eu decidi que vai ser agora. O bacana da próxima etapa é de que eu posso designar quem vai ser responsável por cada uma delas. Então eu vou colocar aqui a Luísa Secker, que é a nossa redatora, que vai escrever, a Carol Weger vai fazer a edição, a pré-aprovação vai ser eu, e a aprovação vai ser eu também, mas depois eu posso editar, eu posso tirar essas etapas, eu posso incluir novas pessoas, mas eu vou acompanhando com vocês a experiência dentro da plataforma. Ao momento então onde eu saí da ideia, eu entro no campo da produção. Como vocês podem ver, agora aqui nesse campo de produção, a gente consegue ver quais são os tipos de conteúdo, os títulos, quais são os estágios, quando começou, no início dessa ideia, a data final prevista, ao mesmo tempo que eu também já consigo de repente colocar uma data que eu vou querer que esse texto seja então publicado, algum horário que eu vejo que vai ser mais atraente para o meu público. Coloquei já a data, eu sei que a Luísa Secker ela é responsável, ao mesmo tempo que eu consigo filtrar aqui em cima, caso seja necessário, justamente porque agora eu tenho um pouco volume de produção, mas quando eu tiver um volume maior eu consigo fazer esses filtros, justamente para que ajude bastante na visualização. Eu vou pegar um conteúdo que está em estágio de approval, que está designado para mim, vou vir aqui em editar. Eu consigo ver, então, dentro desse conteúdo, o que já foi produzido. Nesse momento, pelo que eu me lembro, é um conteúdo que estava ainda em teste, mas se eu quiser depois complementar essas informações
copiar textos do Word, incluir imagens, incluir vídeos do YouTube, tem essa possibilidade dentro da plataforma, justamente para que a produção ela aconteça dentro do texto. Então aqui no lado esquerdo eu tenho toda a produção de conteúdo, aqui do lado direito tem a gestão e as informações que foram feitas em relação a essa produção. Aqui em cima eu tenho esse acompanhamento, aqui eu tenho as integrações, ainda não conectei o meu blog, pois conectando com o WordPress ele aparece aqui pra gente. Eu tenho então qual é o fluxo de trabalho, eu sei que quem começou fui eu, mas eu posso trocar, como mencionei, posso colocar e trocando, posso colocar em salvar, justamente porque de repente se eu quiser outras pessoas para produzirem. Eu tenho as versões, eu já salvei uma versão e deixei ela salva. Toda vez que a gente fizer alguma alteração dentro da produção de conteúdo, seja uma vírgula, um espaço, é muito interessante que a gente salve essa versão, justamente para que a gente consiga então fazer a diferenciação do que foi de cada uma das versões. Vamos ver aqui. Ó, a gente conseguiu ver então que 23 dias atrás tinha uma versão, que era essa versão aqui, e de 1 minuto atrás eu tenho a nova versão. Então é bacana que toda vez que a gente for fazer alguma alteração a gente lembre de salvar, justamente para que haja esse controle nesse campo direito. Ao mesmo tempo que eu tenho aqui a parte de ideias, que é aquele brief inicial que a gente construiu aqui, ele aparece para mim também quando eu estou produzindo conteúdo, justamente para que eu possa fazer então esse link. Enquanto eu produzo, eu consigo acompanhar qual foi o briefing inicial daquela proposta, eu consigo acompanhar qual é a persona que foi selecionada, qual é o estágio de compra, e ao mesmo tempo eu consigo já acompanhar aqui aquela estratégia que foi criada. Então é bacana porque realmente existe um controle e uma gestão desse conteúdo. Eu consigo adicionar comentários. E isso fica registrado. Todas as ações elas ficam aqui. Eu estou no estágio de aprovação, que é o último estágio, mas se eu quiser, por exemplo, voltar para o último estágio, eu coloco send back. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, se eu quiser, eu estou com um papel como manager, eu vou mandar direto para a produção. Eu vou falar para Luísa, tudo bem? Por favor, ajustar produção. Eu tenho essa possibilidade de dar OK, e vocês vão ver que o texto ele foi para a área de produção, que era os 5 passos para conseguir leads, estava em approval, que era uma etapa que era para mim, mas agora ele está responsável, é a Luísa, que eu designei que ela vai produzir esse conteúdo que eu tinha começado, mas aí não tinha equipe ainda de redatores o suficiente. Eu olhei, ok, quero trabalhar, e eu designei agora para ela começar e fazer essa produção. Então esse é um pouco do estágio de produção em si. Nesse caso, por exemplo, aqui um conteúdo, deixa eu designar esse conteúdo X maneiras de atrair leads, eu vou colocar para mim. Estou designando esse texto para que eu seja o responsável. Ok, eu gostei desse conteúdo, até a Carol colocou um comentário, não tem nada, ela esperava que já tivesse algum posicionamento. E eu posso, se eu quiser, enviar para approval, ou se eu quiser já aprovar agora. O fato de eu aprovar agora faz com que o texto então ele esteja finalizado, então isso é bem importante porque ele saiu do estágio de aprovação e ele já virou, já ficou uma aprovação final. Se eu deixei nesse estágio approved, significa o quê? Que passado pelo estágio de produção, edição, de repente designer, content manager, até mesmo cliente, se eu coloquei em aprovar final, não tem mais como eu voltar o conteúdo. Então é muito importante de que antes que a gente realmente confirme essa aprovação, a gente tenha certeza de que o conteúdo ele vai estar de acordo com aquilo que a gente espera. Ótimo. Essa primeira, então, a gente, só relembrando, a gente viu a visão geral, a gente viu estratégia, viu como criava ideias, a gente viu também a produção, e agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no calendário. Dentro do calendário a gente consegue ver
aqueles conteúdos onde eu coloquei uma data para eles serem publicados, eles aparecem para mim, ao mesmo tempo que eles conseguem aparecer quais são os estágios de cada um deles. Então é ótimo justamente para que haja esse controle do blog post, social post e todos os outros tipos de conteúdo que existem. Embaixo eu tenho a área de times, eu já tenho algumas pessoas selecionadas para o meu time, o Lucas, a Luísa como redatora, a Carol como editora, a Duda, e ao mesmo tempo, por exemplo, a Duda ela não recebeu o meu convite ainda. O que eu faço? Venho aqui, reenviar convite, e tenho a possibilidade de que ela receba o convite para ela voltar então a ser lembrada de participar do meu time. Mas Henrique, eu não tenho conteúdo interno, eu não sei ainda por onde começar e eu preciso de ajuda. Como é que a plataforma Contentus pode me ajudar? Encontrar, você vem aqui, clica no canto direito e aqui você encontra o nosso marketplace de profissionais, desde redatores, editores, content managers, designers, videomakers. 90% desses profissionais eles são certificados pela HubSpot, então uma ótima garantia de que eles já entendem bastante de marketing digital. Eles vão produzir conteúdos que usem as palavras-chave, vão produzir conteúdos que sejam de qualidade, ao mesmo tempo que dentro da plataforma permite que você conheça um pouco mais sobre cada um dos profissionais. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de marketing digital, eu posso pesquisar sobre marketing digital, vai aparecer os profissionais que falam sobre ele, eu posso selecionar, aqui tem os idiomas que falam, o troféu que já é certificado pelo HubSpot, tem o perfil do LinkedIn dele, e eu vou pesquisando, indo para baixo, descendo, posso voltar, dependendo aí da necessidade de procura, né? A gente tem, por exemplo, falando de marketing digital, muitos redatores, o que é ótimo. E eu posso, por exemplo, aqui, gostei da Kelly, gostei do perfil dela, eu entro, tenho uma foto da Kelly, tenho aqui o e-mail dela para entrar em contato, para que a gente possa aprimorar ainda mais o nosso relacionamento, pegar informações, se for necessário até mesmo fazer uma call para vocês conhecerem, para poder passar, às vezes, a estratégia além do que a gente colocou aqui. Às vezes tem algumas percepções que são bacanas, né, tipo de ter nesse relacionamento. Quais são as línguas que ela fala, tem um pouquinho sobre a experiência dela e ao mesmo tempo aqui a gente tem um exemplo de conteúdo que ela já escreveu. Então é bem importante que esse relacionamento esteja cada vez alinhado. Ok, gostei da Kelly, conversamos, combinamos então de como é que vai ser a questão de prazos, de entrega. Eu convido a Kelly para o meu time, eu falo para ela que ela vai ser então redatora, eu concordo, também é importante, confirmo. Então eu tenho a Kelly já participando do meu time. Ela ainda não aceitou o convite, caso eu queira continuar, como eu já mencionei, pode aí reenviar o convite, ou qualquer coisa, a negociação de repente não funcionou, basta eu vir aqui em remover o usuário e ao mesmo tempo manter bem clara a comunicação com os profissionais, justamente porque é importante a gente manter de todos os níveis um excelente relacionamento. Até o momento, então, revisando, a gente viu sobre visões gerais, estratégias, ideias, produção, calendário, time, e agora a gente entra na parte de configurações. Dentro de configurações, uma das primeiras etapas que a gente vai ver é funções. Nas funções, eu já tenho algumas que já estavam dadas pela plataforma e que eu criei também. Eu criei duas funções, de cliente e de Content Manager. Ao mesmo tempo, se vocês quiserem criar novas funções, eu posso criar, às vezes, uma função específica, que, por exemplo, se eu quiser contratar um designer, tem essa possibilidade. Eu posso dizer quais são as permissões que ele tem dentro da plataforma, com certeza ele poderá ver a estratégia. Não vejo a necessidade de ele ter funções de projeto, de time, nem a necessidade de repente de ele criar a ideia, mas com certeza ele vai poder fazer aqui upload de mídia, editar e remover mídias. Ele com certeza vai poder aí de repente voltar lista de conteúdos, pode comentar na cada uma das produções, e acho que basicamente o design ele tem as funções necessárias. E cada função que vocês criarem, vocês podem dar essas permissões. Então, por exemplo, aqui
Eu sou aqui como manager, eu tenho a possibilidade de fazer tudo que eu quiser dentro da plataforma, por isso é muito importante dar essa função para, enfim, para quem realmente vai exercer. Mas, por exemplo, aqui como o writer ele só vai ter algumas funções mais essenciais para o que ele realmente vai exercer dentro da plataforma. Ótimo, depois de configurações nós temos então tipos de conteúdo. Aqui a gente tem alguns tipos de conteúdo básico, blog post, e-book, newsletter. Ao mesmo tempo, se eu quiser, eu posso fazer, criar um novo tipo de conteúdo, sei lá, às vezes um jornal, ou até mesmo um livro. Existe a plataforma, ela permite essa flexibilidade de gestão de conteúdo. E se eu quiser, por exemplo, depois aqui em Social Post, posso trocar a cor. Depois, com a integração das mídias sociais, eu venho aqui e clico, e justamente para eu decidir o que é esse Social Post. Isso é bem interessante para designar. Eu posso, às vezes, criar Social Posts que sejam diferentes, um Social Post para Twitter, outro para Facebook, e outro para, enfim, outras mídias. Vai variando de como que realmente vocês querem fazer essa customização da plataforma para vocês. Embaixo eu tenho o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho são justamente as etapas de cada uma da produção de conteúdo. Para esse, a gente está falando aqui sobre o blog post. Eu determinei que então que eu vou ter algumas etapas: produção, edição, pré-aprovação e approval. Por exemplo, se eu quiser criar uma nova etapa agora que eu mencionei que eu quero um designer, eu posso colocar então aqui a parte de design, dizer que o design então, e vai ser antes aqui da pré-aprovação. Opa. Caiu agora. Isso. Então, vou dizer que ele tem aqui 2 dias para ele entregar a arte. E, ao mesmo tempo, eu posso fazer essa edição. Basta aqui colocar habilitar prazo de entrega. Eu estou colocando dias corridos. Posso colocar somente dias úteis. Tem essa possibilidade. E o bacana é que você pode fazer isso em todos os tipos de mídias. Para e-book, por exemplo, agora eu não cheguei a editar. Não tenho nenhum e-book que eu acredito que vai levar mais do que esses prazos, mas se eu quiser novamente basta eu adicionar ou até mesmo remover cada uma das etapas. Com certeza o e-book ele leva algumas etapas um pouco mais complexas do que o blog post, mas vai de cada um. Se vocês necessitarem de auxílio, com certeza a gente pode ajudar vocês. Dentro de configurações, a gente ainda tem integrações de mídia. A gente tem hoje o WordPress, com aí embaixo as mídias sociais, o Twitter, LinkedIn e Facebook. O interessante também é que logo mais a gente vai estar com a integração do Zapier, possibilitando ainda outras integrações bem bacanas que vão ajudar a otimizar ainda mais o trabalho de vocês. Então vamos supor aqui eu quero integrar minha página de Facebook, justamente para a gente poder fazer essa edição dos social posts. Ele vai pedir então quais são os acessos que eu tenho. Eu tenho essas algumas páginas, eu vou solicitar a que eu já sou administrador, que no caso aqui é de Customer Happiness, a fanpage que eu tinha criado como exemplo justamente para a gente poder fazer isso. Eu editei, eu posso fazer depois com Twitter, depois com grupos Facebook, LinkedIn, e bacana que aqui vai mostrando os status de como é que é feito cada uma das etapas. Feito isso, por exemplo, com Social Post, eu tenho a possibilidade de voltar lá em tipo de conteúdo, como eu tinha mencionado. Dentro do Social Post eu vou definir então que o Social Post para esse tipo de conteúdo vai ser o do Facebook. Eu clico em salvar e continuo a produção novamente. Depois lá em ideias, depois quando está em produção, eu posso selecionar quais são as mídias das quais eu quero que seja publicado o meu conteúdo. Dentro da visão geral e expectativa dentro da plataforma de funcionalidades, a gente repassou todos dos cantos esquerdo, mas ao mesmo tempo, como vocês viram aqui, tem algumas informações no canto direito. Então, se eu clicar aqui, eu tenho configurações, eu tenho aqui alguns dados pessoais, se eu quiser complementar, nome, sobrenome, qual é o idioma que eu quero, se quer português, inglês. Eu preferi português, justamente para a gente poder ter esse acompanhamento. Basta eu clicar aqui em salvar. Interessante ainda, se eu quiser
as notificações eu posso selecionar, porque como eu mencionei, cada uma das etapas vocês acabam recebendo um e-mail de acompanhamento, justamente para que vocês tenham essa gestão da produção. Então você consegue selecionar, por exemplo, o que realmente você quer ser direcionado, se eu quero que seja avisado dos meus times, se eu quero ser avisado se vai ser rejeitado alguma ideia. Então é bem interessante que você consegue receber as informações que vão ser relevantes para você. Então, se eu quiser ali salvar, eu só vou receber aquilo que realmente vai fazer sentido para mim. Pessoal, eu quero agradecer bastante a atenção de vocês. Foi uma visão geral, realmente aí é uma demo. Nós temos dentro da Content Tools o plano de implementação, que a gente faz 2 calls de acompanhamento, justamente para que essa customização da plataforma fique cada vez mais com a cara de vocês, tem essa possibilidade. E eu quero deixar claro que sempre tem aqui a área de suporte, que vocês podem mandar mensagem para a gente e tirar todas as dúvidas se forem necessários, desde que seja no trial ou já conosco como clientes. Queremos atender vocês cada vez melhor. Os feedbacks sempre são bem importantes a gente receber. Se tiver algum, até mesmo da demo, fiquem à vontade, estamos sempre à disposição. Um abraço e até mais.